Você está acordado de novo. Não precisava estar. O corpo pediu descanso faz horas, mas alguma coisa dentro de você não deixou. Alguma coisa ficou acordada antes mesmo de você perceber. E agora você está aqui, nessa luz fria de tela, nesse silêncio que aperta, nessa madrugada que parece existir só para você. E talvez você já tenha ido até a cozinha hoje, talvez mais de uma vez. Não porque estava com fome. Você sabe disso. No fundo, bem no fundo, você sabe que não era fome. Era outra coisa. Era aquela sensação que não tem nome certo, que não cabe numa palavra só, que você não consegue explicar para ninguém, porque parece pequena demais quando você tenta colocar em voz alta, mas que por dentro pesa como se fosse tudo. Esse vídeo é para você. Não para te dar uma lista de dicas, não para te contar quantas calorias você deveria ou não deveria ter comido, não para te dar culpa nova em cima da culpa velha que você já carrega. É para te olhar nos olhos, por aqui, agora, e dizer o que talvez ninguém tenha dito ainda, que você não tem problema com comida, você tem uma dor que ninguém cuidou direito. Deixa eu te fazer uma pergunta. E não precisa responder em voz alta. Pode só sentir. Quando você vai até a geladeira de madrugada, ou quando você come mais do que planejava, ou quando você termina uma refeição e logo já está pensando na próxima. O que estava acontecendo antes disso? O que você estava sentindo 5, 10 minutos antes? Era solidão? Era aquela sensação de que o dia passou e ninguém realmente te viu? Era cansaço, não do corpo, mas de uma coisa mais funda. Cansaço da alma, cansaço de tentar, cansaço de ser forte, sem que ninguém te pergunte como você está de verdade? Era vazio? Esse vazio específico, que não é fome, que não passa depois que você come, que você tenta ignorar durante o dia todo e que aparece com força total quando tudo fica quieto à noite. Esse vazio tem uma origem e ele não está no seu estômago. A gente cresce aprendendo que comida é conforto. Não aprendemos isso em escola, aprendemos antes disso, aprendemos no colo de alguém. No cheiro de comida que sinaliza que o lar existe, na memória afetiva de uma mesa onde havia calor humano, onde havia alguém do outro lado, onde você se sentia pertencente. Você tinha 3 anos e estava com medo? Tinha alguém que te dava algo gostoso de comer. Você estava triste? Te ofereciam comida. Estava doente? A primeira resposta era sopa, caldo, biscoito. Algo que dissesse, eu estou aqui. Eu me importo. A comida não foi só alimento, foi linguagem afetiva. Foi a forma que aprendemos a receber cuidado quando não tínhamos palavras ainda. E quando crescemos, quando aprendemos a ter palavras, quando esperávamos encontrar outras formas de receber esse cuidado, nem sempre elas apareceram. Nem sempre houve alguém para nos ouvir de verdade, nem sempre houve um colo disponível, nem sempre houve uma presença que dissesse, eu vejo você, eu sei que você está sofrendo, você não está sozinho nessa. E o corpo, inteligente como é, lembrou do único caminho que sempre funcionou. A comida. Pensa comigo, você chega em casa depois de um dia que te esvaziou, um dia onde você deu muito e recebeu pouco, um dia onde você sorriu nos momentos certos, disse as palavras certas, fez o que era esperado e por dentro foi ficando mais e mais vazio. Você entra, fecha a porta e por um segundo fica parado, não sabe o que fazer com esse silêncio, então vai para a cozinha. Não porque decidiu ir, não porque seu estômago ronrou, mas porque o corpo foi, como se soubesse o caminho de cor. Você abre a geladeira, não procura nada específico, fica olhando, aquela luz fria, aquele olhar perdido, aquela busca por alguma coisa que você nem sabe nomear e come. Come em pé, às vezes, come sem nem sentar, come enquanto olha para o nada. Come rápido demais para sentir qualquer sabor de verdade. Come com aquela urgência de quem está tentando apagar alguma coisa, conter alguma coisa, preencher alguma coisa. E por um momento funciona,
Por um momento há uma sensação de completude, de preenchimento, de algo que aquieta o ruído interno. Mas dura quanto tempo? Pouco. Muito pouco, e então vem a culpa. Ela não demora. Às vezes aparece antes mesmo de você terminar de comer. Às vezes aparece enquanto você ainda mastica, aquela voz dentro da cabeça que começa o julgamento, que te chama de fraco, que faz conta, que recorda tudo que você jurou que não ia mais fazer. Porque eu não consigo me controlar. Eu sou horrível. Eu faço isso toda vez. Eu nunca vou mudar. E sabe o que é cruel nessa história toda? Essa culpa, esse peso, essa vergonha, eles são o vazio de novo. De roupa diferente, você sente culpa, que é uma dor. E a dor pede preenchimento, e o ciclo recomeça. É uma armadilha feita de emoções que nunca foram cuidadas, que tentam se curar com um remédio que não funciona, que ao falhar geram mais dor, que pede mais remédio, que falha de novo. Você não está com falta de willpower. Você está preso num ciclo que foi maior do que você antes mesmo de você ter consciência de que ele existia. Deixa eu te falar sobre o abandono. Não necessariamente o abandono literal. Não precisa ter sido alguém que foi embora e nunca voltou. Tem formas de abandono que não têm essa cara dramática. Tem o abandono de um pai que estava em casa, mas nunca realmente estava, que estava presente no endereço, mas ausente em tudo que importava, que nunca perguntou como você estava de verdade, que quando você tentava falar desviava o assunto, que quando você precisava de acolhimento oferecia conselho ou distância. Tem o abandono de uma mãe que te amava com toda a força que ela tinha, mas que estava tão sobrecarregada, tão esgotada, tão perdida nas próprias dores não resolvidas, que não sobrava muito de sobra para você. E você entendia isso com uma maturidade que uma criança não deveria precisar ter. E ficava quieto. E aprendia a não ocupar espaço demais. Tem o abandono de amizades que foram por um tempo e depois não foram mais, que deixaram aquela pergunta sem resposta: será que tem algo errado comigo? Será que eu sou difícil de amar? Será que eu peço demais? Será que eu não sou suficiente? Tem o abandono de relacionamentos que terminaram de formas que deixaram feridas que ainda não fecharam, que te deixaram com aquela sensação de que você deu tudo o que tinha e mesmo assim não foi suficiente. E você foi aprendendo, foi internalizando uma crença que nunca foi verdade, mas que pareceu real demais para ser ignorada. A crença de que suas necessidades são um peso, de que precisar de alguém é fraqueza, de que pedir é arriscar ser rejeitado. E então você para de pedir, para de falar, para de ocupar espaço emocional. E o que você faz com tudo aquilo que não foi dito, com tudo que não foi recebido, com todas as necessidades que foram engolidas junto com o orgulho e a sobrevivência? Você engole mesmo. De outro jeito, existe uma palavra que a gente raramente usa para descrever o que sente: carência. Ela tem um peso quase pesado demais de carregar. Parece palavra de criança, parece fraqueza. A gente cresceu num mundo que ensina que carência é feio, que dependência emocional é problema, que precisar de pessoas é sinal de que algo em você não está certo. Então você esconde, você vira a pessoa que está bem, a que não precisa, a que não incomoda, a que, quando perguntam como está, diz tudo bem antes mesmo de sentir a resposta de verdade. Mas a carência não desaparece por ser negada. Ela fica, ela cresce, ela procura saída e às vezes ela encontra o caminho mais curto disponível: comida, porque comida não te rejeita. Comida não te julga. Comida não vai embora. Comida não pede nada em troca. Comida não decepcionou você ainda.
Comida não vai te abandonar no meio da madrugada quando você mais precisar. E quando você está naquele ponto de vulnerabilidade máxima, quando tudo cala e a dor fala alto, quando você precisaria de um ser humano, mas não há nenhum disponível, ou você não consegue pedir ou não sabe como expressar o que está sentindo. A geladeira está lá e ela aceita você sem condições. Quero que você pense num momento específico. Não precisa ser agora, pode deixar a memória aparecer no ritmo dela. Pense numa vez que você comeu e não estava com fome, uma vez que você sabe, no fundo, que a comida estava servindo outro propósito. O que estava acontecendo na sua vida naquela época? O que você estava segurando? Com o que você estava tentando lidar sozinho, mais uma vez? Porque era mais fácil do que explicar para as pessoas, mais fácil do que parecer fraco, mais fácil do que admitir que você estava afundando. Esse momento que você está lembrando, a pessoa que estava nele precisava de comida ou precisava de colo? Precisava de alguém que ficasse do seu lado no silêncio e não fosse embora? Precisava ouvir que estava tudo bem, que isso ia passar, que você não estava errado por sentir o que estava sentindo? Precisava ser cuidado? A comida foi o que estava disponível. Mas não era o que você precisava. Tem um ciclo que quero te mostrar com clareza. Não porque eu quero que você se sinta mal. Pelo contrário, eu quero que você consiga enxergar o mecanismo. Porque quando você enxerga o mecanismo de fora, ele perde o poder de te controlar de dentro. Começa com o vazio. Esse vazio pode ser acionado por qualquer coisa. Uma mensagem que não veio, uma situação que te fez sentir invisível, um dia que passou sem que ninguém realmente te tocasse, de verdade, com presença de verdade. Uma noite de domingo, com aquela angústia específica de domingo, um resultado que não veio, uma palavra que cortou mais do que deveria, uma lembrança que apareceu sem avisar. O vazio acende e imediatamente, mais rápido do que qualquer decisão consciente, o corpo busca o alívio que já conhece. Vai para a comida, come e por um momento real, não é mentira, há alívio. Não é imaginação sua. A comida realmente aciona mecanismos de prazer no cérebro, especialmente comidas com açúcar, gordura, sal. Há uma resposta química real. Mas ela dura pouco, menos do que o vazio que a gerou. E então vem a culpa, que falamos antes, a vergonha, o julgamento interno, e esses sentimentos são tão pesados quanto o vazio original. Às vezes mais. Então o vazio está de volta, com reforço, e o ciclo recomeça. E a parte mais dolorosa de tudo isso é que você vai acreditando a cada volta desse ciclo que o problema é você, que você é fraco, que você não tem disciplina, que você é diferente de todo mundo de uma forma ruim. Você não é. Você é alguém que está usando a única ferramenta que aprendeu para lidar com emoções que nunca receberam outra solução. A ansiedade tem uma presença física no corpo que a maioria das pessoas não consegue separar da fome. Aquela inquietação. Aquela sensação de que alguma coisa está errada, mas você não sabe o que. Aquela tensão que fica no peito, no estômago, naquela região vaga entre o peito e o estômago, que não tem um nome anatômico, mas todo mundo reconhece. A ansiedade produz uma sensação de urgência, de que você precisa fazer alguma coisa, de que você precisa agir, de que você precisa resolver o que quer que seja agora. E quando não há nada para resolver, quando a ameaça é invisível, quando o problema não tem forma, o corpo canaliza essa urgência para alguma coisa. Comer é uma ação. Mastigar é um movimento. A boca em atividade ocupa uma parte do sistema nervoso que estava em alerta. Não é acidente que as pessoas mordem unhas, roem tampinhas de caneta, rangem os dentes durante o sono. O corpo encontra válvulas de escape para tensão que não tem para onde ir. E a comida é uma válvula muito eficiente. Por isso, você às vezes come sem fome.
Por isso você belisca enquanto trabalha, enquanto assiste série, enquanto fica no celular. Não é ausência de controle, é o sistema nervoso tentando se autorregular da única forma que conhece. E ninguém te ensinou outra forma, ninguém se sentou do seu lado e disse: quando você se sentir assim, aqui está o que você pode fazer. Aqui estão as palavras para nomear isso. Aqui está como esse sentimento funciona. Aqui está como ele passa. Você foi jogado nesse mundo emocional sem mapa e encontrou o que encontrou. Deixa eu falar sobre solidão. Não a solidão óbvia, a de quem está sozinho fisicamente. Falo da solidão que existe no meio da gente, que existe quando você está cercado de pessoas, que existe num grupo cheio, numa família barulhenta, num relacionamento ativo. A solidão de não ser realmente visto, de estar rodeado de gente e mesmo assim sentir que ninguém está verdadeiramente com você. Que as conversas passam pela superfície, mas nunca chegam no fundo onde você de verdade mora. Que você poderia gritar sua dor mais profunda num quarto cheio e ainda assim estar essencialmente sozinho com ela. Essa solidão tem um sabor muito específico e ela é devastadora de uma forma que a gente raramente reconhece, porque parece ingratidão. Como você pode se sentir solitário se você tem família, se você tem amigos, se tem gente que te ama? Mas amor e conexão profunda não são a mesma coisa. E o que a alma precisa não é só de amor, é de ser compreendida, é de encontrar um par, é de ter alguém que olhe para você e diga: eu sei, eu entendo, eu também sinto isso às vezes. E quando isso não acontece com frequência suficiente, quando você vai vivendo sem esse espelhamento, sem essa ressonância, sem esse encontro real entre duas almas que se reconhecem, o vazio se instala e você vai para a cozinha não porque quer comer, porque quer ser alcançado. E a comida é o único alcance que você confia que vai aparecer quando você chamar. Eu preciso te falar sobre cansaço. Não cansaço físico, cansaço emocional, que é diferente e muito mais pesado. É o cansaço de quem cuida mais do que é cuidado, de quem está sempre disponível para todo mundo, mas raramente tem alguém disponível para si mesmo, de quem ouve as histórias dos outros, sustenta as dores dos outros, apoia os outros nas crises. E vai acumulando as próprias histórias não contadas, as próprias dores não sustentadas, as próprias crises enfrentadas em silêncio. É o cansaço de quem tem que ser forte, porque aprendeu cedo que vulnerabilidade tem custo, que demonstrar fraqueza traz consequências, que precisar de apoio pode ser usado contra você. Então ficou forte, ficou independente, ficou autossuficiente e foi pagando um preço que não aparece nas contas visíveis. Esse cansaço se acumula num lugar dentro de você que não tem endereço exato. Não é o músculo doendo, é algo mais profundo, mais difuso, uma exaustão de existir da forma que você existe, de dar tanto, de segurar tanto, de ser tanto para as pessoas ao redor. E quando esse cansaço aperta, quando ele fica grande demais para ignorar, quando você chega no limite daquela força que você cultivou com tanto cuidado, você precisa de algo, alguma coisa que acolha, que não cobre, que não exija que você seja forte, que não precise de você em troca, que simplesmente ofereça. E aí vem de novo, a comida, porque a comida recebe você cansado. A comida não te pede para ser melhor. A comida não diz, você precisa se cuidar. A comida está lá, disponível, sem julgamento, sem expectativa. Ela é o único lugar onde você pode parar de performar por um momento, mesmo que por dentro você saiba que ainda não chegou em casa de verdade. Existe uma conversa que ninguém está tendo com você, que é sobre propósito, não no sentido grandioso, de missão de vida, de legado que você vai deixar, no sentido mais imediato, mais cotidiano.
O sentido de que o dia que passou importou, de que você está indo na direção certa, de que o que você faz tem valor, de que você, como pessoa, tem valor. Quando esse senso está enfraquecido, quando você passa os dias sem saber muito bem para onde está indo, sem sentir que o que faz tem significado além da sobrevivência, sem sentir que você está crescendo, vivendo, sendo, de alguma forma, que faça sentido, aparece um vazio específico. O vazio de quem não sabe por que está onde está. E esse vazio é muito difícil de nomear porque parece ingratidão de novo. Porque afinal, você tem emprego, ou estuda, ou tem família, ou tem saúde. E então, como pode sentir esse vazio de propósito? Que direito você tem? Mas propósito não é luxo. Significado não é frescura. São necessidades humanas reais, tão reais quanto comida, água, sono. E quando essas necessidades não estão sendo atendidas, o corpo busca compensação em outras necessidades que consegue atender mais facilmente, como comida, que é imediata, que é concreta, que oferece prazer real, ainda que breve. Você não está fraco. Você está faminto de sentido e tentando saciar isso com algo que tem sabor, mas não tem substância. Quero te contar como isso normalmente começa. Não começa num momento dramático, começa silenciosamente, começa pequeno, começa tão gradualmente que você nem percebe até que um dia olha para trás e não consegue identificar quando o padrão se instalou. Talvez tenha começado numa fase de estresse, uma época difícil, uma transição que exigiu muito de você, e a comida foi uma das poucas coisas que trouxe alívio durante esse tempo. Talvez tenha começado com um relacionamento que terminou, com uma solidão nova que você não sabia como navegar, e à noite, quando a cama parecia grande demais e o silêncio pesado demais, a cozinha virou companhia. Talvez tenha começado na infância. Talvez você tenha aprendido a associar comida com conforto antes mesmo de ter memórias conscientes disso. Talvez em casa houvesse amor que chegava principalmente nessa forma, e você internalizou isso de uma forma que habita você até hoje. Não importa o começo, o que importa é entender o presente. Porque você não está falhando toda vez que esse padrão aparece. Você está repetindo um aprendizado profundo. Você está sendo fiel a uma solução que seu sistema encontrou num momento de necessidade real. O problema não é você ser fraco. O problema é que a solução não resolvia o problema real. E ninguém te deu a solução que resolvia. Agora preciso te perguntar algo. E preciso que você fique com essa pergunta por um tempo. Que não responda rápido. Que deixe ela descer fundo. O que é que você está realmente com fome? Não de comida. Com fome de quê? Com fome de ser ouvido, com fome de sentir que importa, com fome de toque, de presença, de alguém que apareça sem que você precise pedir, com fome de descansar sem se sentir culpado por descansar, com fome de fazer algo que te faça sentir que você é mais do que as funções que desempenha? Com fome de beleza, de aventura, de leveza, de riso de verdade? Com fome de se conhecer, de entender o que você sente, de ter um espaço seguro onde você possa ser exatamente como você é, com todas as contradições e incertezas e medos, sem ter que apresentar uma versão aprovável de si mesmo? Com fome de amor? Não o amor performático, não o amor condicionado, não o amor que cobra em silêncio, o amor que simplesmente está, que não vai embora, que não precisa que você seja diferente. Esse é o vazio, não está no seu estômago, nunca esteve. Tem uma crueldade particular nessa história que precisa ser dita. A sociedade inteira vai te dizer que o problema é a comida. Vai te oferecer dieta, protocolo, restrição, contagem, controle. Vai te apresentar antes e depois que te dizem que a transformação que você precisa é física.
Vai te vender a ideia de que se você conseguir controlar o que coloca na boca, você vai se sentir bem. E você vai tentar. Você já tentou. E talvez tenha funcionado por um tempo. Talvez você tenha chegado num peso que os outros aprovaram. Talvez externamente a coisa tenha mudado. Mas o vazio continuou lá. Porque dieta não cura abandono, restrição não resolve solidão, contagem de caloria não processa luto, protocolo alimentar não preenche carência emocional e, eventualmente, o vazio aperta de novo. E o padrão volta. E você se culpa mais, porque desta vez eu sabia o que estava fazendo, desta vez eu tinha as ferramentas, desta vez eu não tinha desculpa, mas você tinha. A desculpa é que ninguém te disse que a ferramenta certa não era sobre comida. Era sobre as emoções embaixo da comida. Então, o que fazer? Não vou te dar um plano, não é isso que esse momento pede. O que esse momento pede é que você comece a ter uma relação diferente com o que você sente. Que quando o impulso de ir para a comida aparecer, você pause, nem que seja por 30 segundos, nem que seja apenas para perguntar o que está acontecendo agora, o que eu estou sentindo, qual é o nome disso. Não precisa resolver, não precisa consertar, só nomear. Porque quando você nomeia uma emoção, ela perde parte do seu poder invisível. Ela deixa de ser essa coisa vaga e ameaçadora que você foge e se torna algo que você pode olhar de frente. Estou me sentindo solitário agora. Estou me sentindo ansioso. Estou me sentindo invisível. Estou me sentindo cansado de uma forma que vai além do físico. Só isso já é diferente. Só isso já é você começando a cuidar de si mesmo de um jeito que a comida nunca conseguiu. E tem outra coisa, você precisa começar a reconhecer que suas necessidades emocionais são legítimas, não exageradas, não frescura, não imaturidade, legítimas. Você tem o direito de precisar de conexão, você tem o direito de precisar ser ouvido, você tem o direito de estar cansado, você tem o direito de não estar bem e de dizer que não está bem, você tem o direito de buscar acolhimento. Não é fraqueza, é ser humano. E humanos precisam de humanos. Isso não é uma falha de design, é a especificação básica da espécie. Quando você começa a reconhecer que tem necessidades reais, você começa a procurar formas reais de atendê-las. Não perfeitas, não imediatas, mas reais. Uma conversa honesta com alguém que você confia. Uma sessão com um profissional que te ajude a entender o que está embaixo de tudo isso. Um momento de silêncio intencional onde você fica com você mesmo, sem escapar para tela, para barulho, para comida, uma escrita que não precisa fazer sentido para ninguém além de você. Pequenas coisas, mas que vão na direção certa, que vão em direção a você. Preciso te dizer uma coisa sobre transformação. Ela não é dramática, não é um momento de virada cinematográfico, não é um dia em que você acorda diferente e tudo muda de vez. Transformação é pequena, é sutil, é quase invisível enquanto está acontecendo. É aquele dia que o impulso apareceu e você ficou com ele por 1 minuto antes de agir. É aquele momento que você percebeu o que estava sentindo antes de ir para a comida. É aquela conversa que você teve, mesmo que estranha e difícil, onde você disse alguma coisa verdadeira sobre como estava. É o acúmulo de momentos assim, é você construindo, tijolo por tijolo, uma forma de ser no mundo que não precise de substitutos emocionais, porque você vai aprendendo a chegar mais perto do que você realmente precisa. Não é perfeito, não é linear. Vai ter recaída, vai ter madrugada difícil, vai ter dia que o ciclo volta, mas vai ficando um pouco diferente, porque você vai ficando um pouco mais consciente. E consciência genuína, real, não é o fim do problema, é o começo da liberdade.
Você chegou até aqui nesse vídeo, em algum lugar da madrugada, ou do dia, ou de qualquer hora que seja a sua hora de enfrentar as coisas. E isso não é pouco, significa que alguma parte de você está disposta a olhar para dentro, que alguma parte de você quer entender, que alguma parte de você ainda acredita que é possível se sentir diferente do jeito que você tem se sentido. Essa parte de você tem razão, é possível. Não porque você vai se tornar outra pessoa, mas porque você vai finalmente começar a ser quem você realmente é, com a profundidade toda que você tem, com as necessidades todas que você tem, com a humanidade completa que você sempre foi, mas que aprendeu a esconder em camadas de autossuficiência e silêncio. O vazio que você sentiu não é sinal de que você está quebrado, é sinal de que você tem uma capacidade enorme de sentir, de que você é alguém que precisa de profundidade, de conexão real, de significado, de amor que não seja superficial. Esse vazio é o tamanho de tudo que você é capaz de receber, e você merece receber. Na próxima vez que você for para a cozinha sem fome, quero que você lembre de uma coisa. Só uma. O que você está procurando na geladeira não está lá, mas também não está perdido. Está em você. Está na coragem de olhar para o que dói. Está na possibilidade de pedir o que você precisa. Está nas conexões que você ainda vai construir ou aprofundar. Está nos cuidados que você ainda vai aprender a se dar. Está na decisão pequena, improvável, corajosa, de parar por um segundo e perguntar: o que eu realmente preciso agora? E de começar lentamente a dar a resposta verdadeira. Você não é seu ciclo, você não é seu padrão, você não é a fome que não era fome, você é alguém que esteve tentando sobreviver com as ferramentas que tinha. E agora você tem uma ferramenta nova, que é saber onde o vazio está. E o vazio nunca esteve no estômago, estava esperando por você, esperando que você finalmente parasse de fugir e ficasse. Se esse vídeo fez sentido para você, comente e inscreva-se no canal para ver os próximos.